Agora a gente vai aprofundar mais um pouquinho e ver um pouquinho sobre metabolismo e sistema energéticos básicos, né? Então, para a gente começar, todas as plantas e animais, elas precisam de alguma energia para a manutenção da vida. E geralmente essa energia, né, ela vem através dos alimentos. Por, é, Porque o movimento corporal, ele não vai ocorrer sem um custo. E esse custo, ele é sobre a forma de ATP, que é uma forma de energia química que é armazenada no interior das células musculares. Então, conforme eu já disse anteriormente, o metabolismo ele é o responsável pela formação desse ATP. Para me ter a energia para a atividade celular, inicialmente toda a energia ela vem do Sol. E as reações químicas nas plantas, através da fotossíntese, vai converter a luz em energia química para ser armazenada nessas plantas, né? Os animais e os seres humanos, eles vão então se alimentar de vegetais e outros animais para obter a energia que eles vão precisar para manter as atividades celulares normais, né? E essa energia, ela vai ser armazenada nos alimentos sob a forma tanto de carboidrato, quanto de gordura e quanto de proteína. As fibras musculares, elas vão converter essa energia química que é obtida através dos nutrientes, da alimentação e energia mecânica para mim poder realizar um movimento corporal. Porém, esse processo ele vai demandar de uma série de reações químicas que mais para frente a gente vai aprender. Então, a bioenergética seria esse ramo, essa capacidade que as células possuem de converter os nutrientes quando eu me alimento, os carboidratos, as proteínas e as gorduras, numa forma de energia que eu consigo utilizar. Então, para mim realizar, por exemplo, correr, para me saltar, para me nadar, para me arremessar uma bola, eu preciso dessa energia utilizável, que a gente vai ver mais para frente, que ela é denominada, né, ATP. E se eu não tenho essa energia, isso vai limitar o meu desempenho em determinadas atividades. Então, eu não vou conseguir realizar com exatidão essas atividades. Tá? Para mim ter reações químicas celulares, então a gente vai começar a falar de nome de enzimas, que elas são as responsáveis, então elas são proteínas que vão regular as vias metabólicas que vai ocorrer na célula. Então, mais para frente, a gente vai ver uma série de nomes de enzimas que são as responsáveis por regular essa formação de ATP, dessa energia. Elas vão regular a velocidade das reações químicas. Então, por exemplo, ela pode acelerar a velocidade de uma determinada reação química para formar ATP, tá? E elas podem sofrer influência tanto da temperatura quanto do pH sanguíneo. Então, por exemplo, se eu estou com pH sanguíneo muito ácido ou uma temperatura corporal muito alta, isso pode fazer com que determinadas enzimas parem de funcionar. Aí eu vou prejudicar essas vias metabólicas de formação de ATP. E os alimentos nesse processo, né? A alimentação, ela é um aspecto principal para o funcionamento do organismo, né? E eu tenho que pensar não só na quantidade desse alimento, mas na qualidade também. As fontes de energia, conforme eu já falei, elas são de carboidratos, gorduras e proteínas. E eu tenho que considerar sempre o papel desses alimentos quando eu vou praticar alguma modalidade esportiva. Então, aqui nessa imagem, a gente sinaliza o trabalho celular. Então, o trabalho muscular para me realizar determinado movimento, né? Então, o que a gente observa? Eu tenho um substrato, então eu tenho que me alimentar para chegar a realizar esse movimento, né? E a energia, ela vai sofrer degradação constante de uma forma ou outra
e vai finalmente ser transformada em calor. Então, o que a gente observa? Que mais ou menos 60 a 70% da energia total que eu consumo, né, eles são degradados em forma de calor, enquanto a energia que sobra é utilizada para atividades musculares e os processos celulares. Então, quando a gente falou lá do sistema cutâneo, ele é muito importante, principalmente em exercício. Como em exercício eu preciso de mais energia, de mais ATP, eu vou ter, consequentemente, uma produção maior de calor. E isso vai fazer com que eu tenha que ter mecanismos para dissipar esse calor. Porque conforme eu falei anteriormente, se eu tenho uma temperatura corporal muito alta, eu posso inibir a atuação de determinadas enzimas. E aí eu não vou ter a produção de energia necessária. Então, as fontes energéticas dos alimentos, eles são compostos principalmente por carbono, hidrogênio e oxigênio. E no caso específico das proteínas, também tem o nitrogênio. Porém, as ligações moleculares desses alimentos, elas são relativamente fracas e produzem pouca energia. Aí, dessa forma, as ligações moleculares dos alimentos ela é liberada no interior das nossas células e em seguida ela vai ser armazenada sobre uma forma de um composto altamente energético que eu vou conseguir utilizar como fonte, por exemplo, para realizar uma contração muscular. Qual é esse composto? É o ATP, que é a adenosina trifosfato. Então, mais para frente a gente vai entrar novamente nessa questão. Os carboidratos. Então, vamos entender um pouquinho sobre cada um desses macronutrientes que são necessários para a nossa alimentação, né? Os carboidratos, eles existem sob 3 formas. São os monossacarídeos, que são açúcares simples como a glicose e frutose. Eu tenho também os disacarídeos, que são a combinação de 2 monossacarídeos. Um exemplo seria a sacarose, que é a combinação de glicose mais frutose. E eu tenho também os polissacarídeos, que são carboidratos mais complexos, que vão ter de 3 ou mais monossacarídeos. Duas formas mais comuns nós temos a celulose e o amido. Esse amido ele está presente em milho, grãos e feijão, por exemplo. Após a ingestão desse amido, então eu fui lá e ingeri esse amido, eu consumi esse amido, ele vai ser quebrado novamente em monossacarídeo e pode ser consumido ou armazenado no interior das células. Então, eu ingeri um polissacarídeo e através do sistema digestório ele vai ser quebrado em monossacarídeo, que seria essa forma mais simples, para ser, por exemplo, consumido ou armazenado no interior das células. O glicogênio. O glicogênio é o termo utilizado para os polissacarídeos que estão estocados no tecido animal. Então, ele é sintetizado no interior da célula pelas ligações de moléculas de glicose, de monossacarídeos. E eles formam moléculas grandes e pode ter até centenas e milhares de moléculas de glicose. Então, as células elas vão armazenar esse glicogênio para suprir, utilizar posteriormente como fonte energética, para mim gerar o famoso ATP. Em relação à glicogenólise, o que é a glicogenólise? A glicogenólise ele é o processo em que as células musculares e hepáticas elas transformam o glicogênio em glicose. Então, ela realiza a quebra do glicogênio em glicose. O músculo, ele vai utilizar essa glicose para realizar a contração muscular. E no fígado, eu vou ter a glicose, ela é liberada na corrente sanguínea e transportada aos tecidos para todo o organismo. Então, o glicogênio ele é especialmente abundante no fígado
e ele é denominado nesse local como glicogênio hepático. E ele fica, né, unido às enzimas responsáveis pela sua síntese e degradação. A principal função, então, desse glicogênio hepático que fica lá no fígado seria para alimentar a necessidade energética das células cerebrais. Então, eu estou precisando de glicose para essas células, né? Ele vai, então, quebrar esse glicogênio hepático, esse glicogênio vai cair lá na corrente sanguínea, na forma de glicose, e vai até as células cerebrais que estão necessitando dele. Então, aqui nós temos um esquema, né, em que a gente tem o músculo, a corrente sanguínea e o fígado, tá? Os carboidratos, eles são, em última instância, então tá, eu fui lá, me alimentei, eles são quebrados, né, convertidos em glicose. Quando eles são lá quebrados, né, em glicose, eles são transportados no sangue para os tecidos. Ah, tá, mas eu estou em condição de repouso. Eu estou em repouso, eu não estou necessitando de grande quantidade de energia. Nesse caso, quando eu estou em repouso, essa glicose ela vai ser novamente formada, né, estocada sob a forma de glicogênio. Se é no músculo, glicogênio muscular, se é no fígado, glicogênio hepático. Ah, tá. Aí o glicogênio hepático. Ah, agora eu preciso dessa glicose para realizar determinada atividade. O glicogênio hepático, ele vai quebrar em glicose, vai ser transportado através da corrente sanguínea para os tecidos que estão precisando dele. Enquanto, estou lá em movimento, estou precisando do glicogênio muscular, ele vai ser de novo quebrado, né, em glicose para gerar energia. E aí essa geração de energia ali, a gente está vendo, ela pode ocorrer também de maneira anaeróbica, pela fermentação lática. E aí forma ácido lático. Esse ácido lático, ele pode cair na corrente sanguínea e vai para o fígado. Quando ele chega lá no fígado, ele pode novamente ser convertido em glicose pela gliconeogênese. O que é a gliconeogênese? É a formação de glicose a partir de outros compostos. Então, a função dos carboidratos é proporcionar rigidez, consistência e elasticidade a algumas células. Os ácidos nucleicos apresentam carboidratos. A função energética é a primeira e principal substância que vai ser convertida em energia para ser utilizada pelas células, ser convertida em ATP. Então, essa é a principal função que a gente vai ver aqui ao longo da disciplina. Nos animais, é armazenado no fígado, né, e nos músculos, como glicogênio hepático e muscular, e é o principal combustível utilizado pelas células no processo respiratório, a partir do qual ele vai obter energia para ser gasta quando estiver realizando algum trabalho celular, por exemplo, movimento corporal. E as proteínas? As proteínas, elas não são uma via imediata de formação de energia. Elas podem fornecer de 5 a 10% da energia necessária para manter um exercício prolongado. Então, as proteínas também elas são uma fonte de energia em situações em que eu estou com um aporte nutricional muito baixo. Então, eu começo a degradar essas proteínas para mim poder continuar gerando a energia necessária, né, para manter as minhas atividades celulares. Tá? Primeiro, essas proteínas elas precisam ser quebradas em aminoácidos para ser utilizado como fonte de energia, né? Um exemplo, a alanina, ela pode ser convertida em glicose no fígado, o qual vai ser então utilizada para me sintetizar o glicogênio. Enquanto outros aminoácidos eles podem ser convertidos em intermediários metabólicos para mim contribuir como combustível nas vias bioenergéticas, que a gente vai ver mais para frente, que seriam, então, para mim formar aquele ATP que eu estou precisando. Em relação à função das proteínas,
Ela tem função hormonal, né? Elas, então, vão exercer alguma função sobre o órgão ou estrutura corporal. Tem também função de defesa. Os anticorpos, por exemplo, eles são proteínas que realizam a defesa do organismo, principalmente reconhecendo e neutralizando vírus, bactérias e outras substâncias estranhas ao corpo. O fibrinogênio e a trombina são outras proteínas também de defesa. Elas são responsáveis pela coagulação do sangue e prevenção da perda sanguínea em caso de cortes e ferimentos. Também temos uma função, né, energética, para me obter energia a partir dos canais que vai compor essa proteína. Principalmente durante a fase de crescimento, as crianças elas são sensíveis às deficiências nutricionais, principalmente em relação às proteínas. Função enzimática. As enzimas, elas são, então, proteínas que são capazes de catalisar reações bioquímicas, como as lipases, né, que quebram os lipídios. Além disso, são condutoras de gases. Então, o transporte, né, de gases, principalmente do oxigênio, e pouco de gás carbônico, ele é realizado por proteínas como a hemoglobina. Tá? As proteínas, elas são, então, formadas por 20 tipos de aminoácidos, e quando a gente ingere alimentos como peixes e cereais, as proteínas que neles são contidas, elas são, então, quebradas em 20 tipos de aminoácidos, então, reconstruídas em outras proteínas no interior do nosso organismo. Tá? Então, da mesma forma que os carboidratos, né, eles são quebrados e depois reconstruídos no interior, as proteínas também acontece esse mesmo mecanismo. Em relação às gorduras, né, elas não são hidrossolúveis, ou seja, elas não são solúveis em água e pode ser encontrado tanto em vegetais quanto em animais, tá? Elas são classificadas em 4 grupos gerais. Então, o primeiro aqui seriam os ácidos graxos, né? Os ácidos graxos, eles têm uma longa cadeia de átomos de carbono que é ligada a um grupo carboxila na extremidade. Eles são o principal tipo de gordura que é utilizada como fonte de energia para células musculares. E eles são armazenados no corpo como triglicerídeos. Por sua vez, os triglicerídeos é o quê? Eles são, então, 3 moléculas de ácido graxo e uma molécula de glicerol. Eles são armazenados em muitos tipos de células, principalmente nas células adiposas, e quando eu preciso deles, eles vão ser quebrados em ácidos graxos para ser utilizado como substratos energéticos pelo músculo e outros tecidos. Os fosfolipídios são lipídios que são combinados com ácido fosfórico e sintetizados na maioria das células. Eles têm a função da manutenção da integridade estrutural da membrana celular até a constituição da bainha de mielina. Lembra da bainha de mielina lá do sistema nervoso? Então, porém, eles não são utilizados como fonte de energia. Os esteroides, o mais comum dele é o colesterol, e ele é um componente de todas as membranas celulares e pode ser sintetizado em qualquer célula do organismo. Ele é necessário na síntese dos hormônios sexuais, como estrogênio, progesterona e testosterona, e também não são utilizados como fonte de energia. Então, a função das gorduras, elas têm uma função metabólica, porque elas participam do metabolismo para a geração de ATP, e uma função estrutural também, porque vocês viram que ela compõe a membrana plasmática da célula. Ela tem uma função de isolante térmico, então ela forma o tecido adiposo dos mamíferos. São importantes na síntese de outras substâncias, ou para o melhor funcionamento dessas, como as vitaminas lipossolúveis, lipoproteína e alguns hormônios sexuais, que dependem da existência de gordura para ter um funcionamento ideal, tá? As gorduras são essenciais para a maioria dos seres heterótrofos
heterótrofos, incluindo seres humanos. No entanto, os ácidos graxos realmente essenciais são os da família ômega 3 e ômega 6, já que a partir deles eu consigo produzir todos os demais, tá? Então, essa imagem aqui eu trouxe para vocês para a gente refletir um pouquinho, né? Porque no senso comum, o colesterol ele é considerado um inimigo do coração. Mas, na verdade, eu não posso pensar assim. Por quê? Ele é um tipo de gordura, lipídio, que é encontrado naturalmente no nosso organismo. Cerca de 70% do colesterol é fabricado pelo nosso próprio organismo no fígado e o restante que vem da dieta. O corpo, ele utiliza esse colesterol para produzir hormônios, vitamina D, ácidos biliares, que vão ajudar na digestão, por exemplo, das gorduras, tá? E a gente está vendo aqui na imagem, né? Existem dois tipos de colesterol, de lipoproteínas. Temos o chamado colesterol bom, que seria o HDL, que ele vai ajudar a carregar o colesterol de dentro das artérias e transformar de volta para o fígado para ser excretado. E temos também o LDL, que ele é chamado popularmente, né, de colesterol ruim, porque ele é responsável quando em excesso, ele deposita, né, esse colesterol ali na parede da célula. Então, nesse caso, ele pode desencadear, estou depositando aquele colesterol ali na parede das células, ele pode desencadear a arteriosclerose. E isso pode causar, por exemplo, angina, que é uma dor no peito, infarto do miocárdio, quando ele entope, pode entupir algumas artérias coronárias, e AVC, se ele entupir alguma artéria cerebral, por exemplo, tá? Então, só para a gente ter essa noção, né, que o colesterol em si, ele não é ruim. O problema é o excesso dele, é a má alimentação que pode trazer males para a saúde. Então, só para a gente fechar esse tópico, vamos rever aqui alguns conceitos. As gorduras, elas vão fornecer uma quantidade considerável de energia durante o exercício prolongado, menos intenso. Então, se eu tenho um exercício de longa duração, as gorduras elas vão ser o principal via energética, é isso que a gente vai ver mais para frente. Elas possuem um estoque maior em comparação aos carboidratos, porém elas são menos acessíveis para o metabolismo celular, porque elas precisam ser primeiro reduzidas da sua forma mais complexa, que é os triglicerídeos. E ela também gera uma quantidade maior de energia do que os carboidratos. Porém, a velocidade de liberação dessa energia ela é mais lenta para suprir todas as demandas da atividade muscular intensa. Então, por isso que ela vem ser utilizada depois de algum tempo. Inicialmente, eu vou utilizar a energia derivada dos carboidratos. Então, quando eu estou em repouso, a energia que o meu corpo necessita, ela vem tanto dos carboidratos quanto das gorduras. As proteínas usualmente fornecem pouca energia para a função muscular, lembrando que é de 5 a 10% que ela participa, tá? Durante um esforço muscular de leve a severo, uma maior quantidade de carboidrato vai ser utilizada com menor dependência das gorduras. Então, se eu tenho um esforço muscular intenso, eu vou utilizar maior energia proveniente dos carboidratos. E no exercício máximo de curta duração, o ATP é gerado quase que exclusivamente a partir dos carboidratos. E é isso que a gente vai começar a ver agora para frente. Então, essa tabela aqui, ela traz os estoques corporais de combustíveis e energia. Então, a gente vê ali, né, a quantidade de carboidrato, glicogênio hepático, glicogênio muscular e a glicose nos líquidos corporais, enquanto a quantidade de gordura, veja que a quantidade de gordura ela é grande, então ela é uma fonte de energia
com uma capacidade